Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Esse encontro dominical, sempre às 20 horas, com o querido historiador Luciano Klein Filho, autor da obra Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão, a melhor e maior biografia do Dr. Bezerra escrita até hoje, sem dúvida alguma. E também o presidente do Memorial Bezerra de Menezes. A gente vai abrir a reunião, Luciano, eu vou fazer a prece inicial, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. E nessa noite, onde vamos reverenciar a memória de Antônio de Pádua, este grande espírito, um espírito de escola, e sua ligação com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, mostrando que no tempo e no espaço as almas se encontram e colaboram através do tempo para que a obra do bem perdure na terra. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido amigo Luciano Clay, como é que está a terra de Iracema aí? Tudo bom, Clay? Tudo, querido, graças a Deus, né? Abençoada com algumas chuvas que durante essa semana têm caído aqui para nós, daqui como vocês daí, nós do nosso Nordeste é sempre motivo de alegria, né? Quando eu era criança, eu gostava de tomar banho de chuva, né? Nas bicas antigas, nas casas, quando se podia. Então, para nós é sempre motivo de muita alegria, e para o nordestino, de uma forma geral, esperança em relação ao cultivo do milho, do feijão e de outras leguminosas que aí, para esse povo sofrido, ameniza um pouco a dor de muitos de nós. Luciano, você lembrando a chuva, né? A única coisa que eu gosto do carnaval é a lembrança de infância, os banhos d'água, né? Com a bomba de carnaval, né? Você conhece aquelas bombas que era um cano d'água, né? Então, mas meu amigo Luciano, essa semana ocorreu um fatídico aí, terrível, Luciano, né? Que foi o terremoto na Turquia, não é? Então, uma coisa impressionante, porque hoje em dia a gente vê essas cenas quase em tempo real, não é? Luciano, a gente sabe que, vou usar a palavra indiana, né? Existe o karma individual, mas existe o karma coletivo. Karma não é uma palavra espírita. Existe a lei de causa e efeito, de ação e reação, tanto do campo individual como no campo coletivo, né? O que não quer dizer que a gente não tenha compaixão, piedade com a situação tremes como os nossos irmãos da Turquia estão passando. É uma tristeza, né, Luciano? Mas, mesmo assim, a gente compreender, orar e compreender a lei de Deus, né? Sem sombra de dúvidas, meu irmão querido, é algo que, até o presente momento, quase uma semana após o fato, à medida que os escombros, né, vão sendo removidos, aumenta tristemente o número de mortos, e faz parte ainda de um mundo da estirpe do nosso, que é de provas e de expiações. E aí nós precisamos entender com o Espiritismo, como também outras concepções orientalistas, esoteristas, você lembrou a palavra karma, como também a palavra dharma, que usam, mas nós não usamos, mas a lei de causa e efeito didaticamente nos possibilita melhor entender, como biblicamente é dito, no Velho Testamento, quem planta colhe, né? Então isso faz parte do nosso processo, não como algo fatal, determinante, matemático, até porque dependendo das opções que fazemos, nós podemos ir aos poucos anulando com o bem, com o amor, o nosso ontem negativo. Pedro, na sua epístola muito inspirada, constante do Novo Testamento, essa carta que eu particularmente gosto muito, diz que o amor pode certamente cobrir a multidão de erros, ou segundo algumas traduções, de pecados, né? Eu prefiro a expressão erros, que é um texto
ou uma expressão, uma palavra mais original. Então, isso faz parte, querido, do nosso processo, não que todos que ali estivessem para, de certa forma, desencarnar nessa circunstância. Pode ter vindo até um alma missionário para dar um alento àquele ente amado, eu vou desencarnar com você. Então, existem situações e mais situações. Agora, de tudo isso, como sempre, nesses momentos de dor, de sofrimento coletivo, e hoje, sobretudo, porque acompanhamos essas informações com imagens em tempo real, um dos edifícios que caiu, o segundo terremoto, que foi também igualmente intenso, mas esse terremoto foi até mais brando do que o último que aconteceu há alguns anos na região, que ceifou a vida física de milhares de pessoas. Acontece tanto na região, aliás, regiões bíblicas, da Turquia e da Síria. Paulo andou por ali, o grande apóstolo gentil. Foi na Síria que ele teve o ensejo de ter uma percepção mediúnica de Jesus a caminho de Damasco. Agora, o mais interessante, querido, as lições que nós podemos escolher é que, a despeito de tudo isso, já que nós vivemos numa espécie de teia mundial, o que acontece lá reverbera aqui. As medições geológicas, a partir dos sismógrafos aqui do Brasil, particularmente no Nordeste, na Bahia, captam as vibrações do que acontece lá. Hoje, então, está tudo interligado. E o que nós constatamos, meu querido amigo, é que, a despeito de tudo isso, essas duas regiões, presentemente, na contemporaneidade, são áreas conflituosas. A Síria, que viveu um momento de muita tensão ainda hoje por conta de uma ditadura local, mobilizou o que é muito importante, é o lado positivo, que nós extraímos, percebemos as lições necessárias disso tudo, o da solidariedade. Israel entrando para ajudar tanto a Síria, inimiga, Fidagal, quanto a própria Turquia, até os Estados Unidos também oferecendo víveres. Então, há toda uma mobilização nesse sentido. E de nossa parte, também no Brasil, que talvez não tenhamos nem tantas condições materiais, mas sempre o povo brasileiro é muito solidário nas campanhas que faz, como agora, recentemente, as vítimas das secas no passado, aqui no Nordeste. Então, sempre há uma mobilização nesse sentido. Todos nós podemos contribuir com as nossas orações, com as nossas preces, que esse recurso que todos nós dispomos, que nos é permitido acionar as potencialidades intrínsecas do nosso ser, as forças individuais que, coletivamente, certamente têm um efeito retumbante no destino que é aquela região. Então, nós podemos e sabemos disso, pelo menos com as nossas preces, confortar, tendo aquele sentimento de empatia, não algo mecânico. Eu estou tocado diante de um fato, eu me comovo. Não, mas, de fato, tentar se colocar no lugar daquele pai que tirou o filhinho dos escombros, o filhinho assustado, enquanto as criancinhas não tiveram, infelizmente, a mesma felicidade, né? Mas Maktub, né? Estava escrito, faz parte do nosso processo, mas antes de qualquer um, Deus está à frente disso, através de Jesus no comando e acolhendo essas almas de retorno ao mundo espiritual. Obrigado, Luciano. Além de tudo, a neve, né? Uma época de Frio. a neve é uma coisa comovente. As crianças, né? Meu amigo, hoje, Luciano, como a gente prometeu, o programa todo, claro, é sobre Bezerra, mas a gente vai trazer aqui a figura do grande taumaturgo de Lisboa, Antônio de Pádua, né? E eu queria que o pessoal prestasse bem atenção nisso, né? Taumaturgo de Lisboa, mas Antônio de Pádua. De Lisboa e o de Pádua, daqui a pouquinho, vocês vão entender que eu estou fazendo isso e vou perguntar para a Clay, né? Luciano, mas justiça seja feita, né? Essa pesquisa da descoberta da árvore genealógica, né? Que há um vínculo do Dr. Bezerra de Menezes, né? Com o querido Fernando de Bulhões, que é o taumaturgo de Lisboa, né? Querido Antônio de Pádua, é o mesmo Fernando de Bulhões, né? Que mais tarde seria, né, o agustiniano Antônio de Pádua, né? Mas, na verdade, Luciano, essa pesquisa quem fez foi o querido, tão citado por você em outros programas, né? Eduardo de Castro Bezerra Neto. É isso mesmo, Luciano? Exatamente, querido. Essa pesquisa, o Eduardo, que é, como sempre temos dito, uma
alma fim, um amigo muito carinhoso. Hoje, com quase 90 aninhos, ele é sobrinho trineto de Bezerra de Menezes, diretamente na descendência, ele é trineto do Manuel Soares, o irmão mais velho de Bezerra de Menezes, é meu companheiro e meu padrinho no Instituto Histórico Local. Graças a ele, nós tivemos assento nessa instituição de referência na cultura alencarina, aqui em Fortaleza, no Ceará, que nos enseja trabalhar pela história local e, ao mesmo tempo, divulgar, como historiador que somos, o espiritismo nessa academia, nessa instituição. Então, o Eduardo, que é, na nossa opinião, o maior pesquisador da genealogia dos Bezerra de Menezes no Brasil, eu diria até no mundo, o Eduardo já vem desde a década de 1970 fazendo pesquisas. E não pesquisas... Hoje nós temos as facilidades de casa, ir a Portugal e voltar virtualmente, mas pesquisas em que ele ia em loco, esteve em Lisboa, na Torre do Tombo, colheu documentos antigos, compilou, anotou, conseguiu cópias. Então, o Eduardo fez um trabalho, um levantamento que é respeitável. Então, foi graças a ele que nós passamos a travar contato com essa informação que até então desconhecíamos. Então, o Eduardo, numa conversa fraternal, ele falava dessa vinculação ancestral da mãe do Dr. Bezerra de Menezes, vamos falar depois, com o grande nome, na nossa opinião, na divulgação do cristianismo, naquele período em que veio à Terra uma das almas mais luminosas, que, na nossa opinião, foi o maior símile, o maior imitador de Jesus, a quem Antônio seguiu, que foi Francisco de Assis, o povarelo, o pobrezinho da Úmbria. Então, o Eduardo fez essa pesquisa, foi no primeiro momento e depois voltou e conseguiu realmente nos passar esses informes. E nós pedimos a ele, gentilmente, como em outras partes do livro, que, gentilmente, portanto, nos possibilitasse ali transferir, dando-se, claro, os créditos a ele, um pouco do que ele obteve nas suas idas e vindas a Portugal. Então, os créditos, em especial, são para ele, Eduardo de Castro Bezerra Neto. E essa ligação é impressionante, Luciano, né? De duas figuras, né? Da mesma elevação espiritual. Mas me diga uma coisa, a gente já vem tangenciando isso, a gente, porque eu estou aqui inserido no programa, né? Porque, na verdade, quem vem tangenciando isso é o Luciano Klein, né? Luciano, não sei se você se lembra, no programa passado, que a gente falou no Barão de Stuttgart, né, que a mãe levava o nome de Albuquerque e o Bezerra nunca assinou Albuquerque, né? Mas veja bem, os Cavalcante de Albuquerque aqui do Brasil são descendentes de Jerônimo de Albuquerque. Aí veja bem. Mas a mãe de Jerônimo de Albuquerque, a Joana de Bulhões, é essa que tem a mesma origem, era da família do futuro frade agostiniano Antônio de Pádua. É ela, Joana de Bulhões, é isso? Exatamente, né? O elo antes perdido, encontrado pelo Eduardo, é exatamente esse. No interregno, no intervalo de 200 anos, que não é muita coisa, né? 200 anos já dá para você fazer aí uma montagem mais precisa desse quebra-cabeças. Mais complicado seria se fosse de 1000 anos, ou até 500 anos, metade de um milênio. Então, com 200 anos já dá para você tentar. Então, o Eduardo ele vem perseguindo isso com muito afinco, com muita determinação, perseverança, e realmente tem encontrado algumas obras, inclusive uma obra do século XVII extraordinária, que lhe permitiu fazer algumas confirmações precisas. Podemos também falar oportunamente a respeito. Então, Joana é esse elo com o Antônio de Pádua, cujo nome não era Antônio, mas o nome era Fernando ou Fernão de Bulhões. Então, o vínculo vem exatamente, não diretamente do místico de Lisboa ou de Pádua, vamos já falar a respeito disso, mas vem de uma irmã ou um irmão dele que vai deixar descendência, obviamente porque ele não casou, e a partir daí é que vem a Joana. Então, o vínculo vem nessa questão genealógica aí,
por tabela, por Joana de Bulhões. Luciano, aí o Eduardo de Castro Bezerra Neto, ele vai buscando elementos na sua pesquisa, né? E cada vez a coisa fica mais evidente, né? Ele narra que a casa onde nasceu o Fernando de Bulhões, já, Fernando de Bulhões, o santo futuro Antônio de Pádua, né? Vai ser canonizado mais tarde. Então, Clay, essa casa desabou no célebre terremoto de 1755. Aí veja bem, as pesquisas do Eduardo afirmam que foi construída ali onde foi a casa de Fernando de Bulhões, a igreja Santo Antônio de Lisboa. Aí é que eu quero lhe perguntar. Para os franciscanos, era Santo Antônio de Lisboa. Mas os portugueses também não aceitavam ser Antônio de Pádua. É isso mesmo? Mas se for, eu pergunto a você: qual é o correto, Clay? O de Lisboa ou o de Pádua? É interessante isso, meu querido Bruno. Um e o outro termo hoje você pode utilizar. No Brasil, é mais popular porque ele se tornou um dos santos mais queridos. Quantos Antônio você conhece? Quantos Franciscos nós conhecemos, né? Então, Antônio é um dos nomes mais conhecidos em vários idiomas, não é só no português. Tem o Antoni, tem o Anthony, o Tony, né, que é uma abreviatura, até o Tom do Tom e Jerry, né, que vem daí do Anthony, provavelmente era o nome do gato que marcou a nossa infância, em homenagem a Antônio de Pádua, cujo nome, como dissemos, era Fernando, ou Fernão de Bulhões. Mas não há por que brigar. A questão é pelo fato de que, como nós sabemos, e você na abertura já fez menção a esse fato, Fernando de Bulhões era uma pessoa com a vocação sacerdotal, com a ideia inata de servir a causa do Cristo, de tal maneira que ele, de princípio, opta, porque era um erudito, era um homem de largos conhecimentos, inclusive um excepcional orador, considerado um dos maiores oradores da Idade Média, assim como São Bernardo de Clairvaux, são dois grandes santos da igreja, assim chamados, que se destacavam no campo da oratória, da eloquência, que é uma arte, a arte do bem dizer, a arte de persuadir pela palavra. Então, Antônio tinha uma vocação ao conhecimento das escrituras e, por isso, ele opta, de princípio, por seguir a ordem de Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho, que todos nós espíritas conhecemos muito bem, porque foi uma das almas mais importantes, integrando a equipe do Consolador ou do Espírito de Verdade, né? Dando, inclusive, a resposta a uma das mais conhecidas questões da obra magna de O Livro dos Espíritos, que é a questão de número 919, que nos reporta a necessidade do autoconhecimento, evocando, aliás, uma expressão atribuída pela tradição a Sócrates, que, na verdade, era do oráculo de Delfos. Mas o fato é que ele segue, durante muito tempo, adota o hábito agostiniano, que era uma tonalidade mais clara, mas aí se encanta com as notícias que lhe chegavam alviçareiras de Assis, da região da Úmbria, sobre aquele homem extraordinário que abdicara todo um patrimônio material para se dedicar a Jesus, vivendo a mensagem do Evangelho em plenitude. E aí ele deixa o hábito agostiniano e adota o hábito franciscano, onde vai avultar, onde vai brilhar de forma extraordinária e cria um vínculo de afeto muito grande com Francisco de Assis. Desencarna, aliás, muito cedo, e pouco tempo depois de Francisco de Assis. Francisco desencarna no dia 3 de outubro, embora a igreja celebre seu dia 4 de outubro, do ano de 1226. E Antônio desencarna no dia 15 de agosto, mês que nasceria Bezerra de Menezes, do ano de 1231. Aos 35 anos, né? Ele iria fazer 36, posto que ele nasceu... Aliás, ele desencarna no dia 13 de junho, repetindo aqui, de 1231 e reencarna no dia 15 de agosto de 1195. Só fazendo essa correção. Então, há essa curiosidade a respeito de Antônio, né? Curiosamente, desencarna em 1231, precisamente
600 anos antes do nascimento de Bezerra, que nasce em 1831. Isso não tem nada de numerologia, não, é só uma coincidência do destino, né? Então, querido, Antônio nasceu de fato em Portugal. Era um santo português. Era um santo que falava a nossa língua. Claro que o português castiço, como se diz o português da época, bastante diferente do português dos nossos dias, porque as línguas elas vão se modificando com o decorrer do tempo. O que falávamos mais recentemente no século XIX, muito do português mudou. Você é uma corruptela, uma adaptação do voz sum do voz mi ser, vossa mercê, nós sabemos disso, os professores de português que o digam. Mas ele falava a nossa língua português, ele era de Lisboa. Entretanto, quando ele recebe, aí sim, o convite dos franciscanos, para os franciscanos da Itália, ele era um santo português, ou melhor, um amigo, um companheiro que vinha de Portugal, que vinha de Lisboa, depois santo português. Então, ele era um estrangeiro que ia para a Itália. Mas ele viveu tão plenamente os derradeiros momentos da sua vida, a sua missão extraordinária, foi quando ele brilha como franciscano, com proezas incríveis, com uma mediunidade estupenda, inclusive Almerino de Castro, uma obra clássica da década de 1930, com o selo da Federação Espírita Brasileira. É a primeira biografia do meio espírita que nós conhecemos, e uma das que se torna um clássico, né? Porque é a única que praticamente aborda a vida missionária de Antônio de Pádua, já nos falava a respeito disso. Esse santo que mereceu, inclusive, uma atenção especial de Allan Kardec, pela bicorporidade, pelo célebre fenômeno de defender o pai, estando na Itália, e o pai julgado em Lisboa, em desdobramento, um episódio que todos nós conhecemos para entender esse fenômeno, e Allan Kardec demonstra também conhecer a vida de Antônio de Pádua. Então, querido, ele, como vive os últimos instantes na Itália, e ali desencarnará, em Pádua, ele passou a ser conhecido como Antônio de Pádua, que na Idade Média era muito comum as pessoas dizerem o nome da outra pela cidade. Francisco de Assis, Francisco de Paula, Francisco de Sales. Aí você vai pegando as cidades, Bruno de Recife, Luciano de Fortaleza. Antigamente era assim. Então, no caso dele, ele era conhecido como Antônio de Pádua nos instantes derradeiros, que foi exatamente onde brilhou mais intensamente a sua missão. Mas ele era, com a certidão de batismo, se assim pudesse dizer, um santo, portanto, que falava a nossa língua. Ciano, eu não sei se é mediunidade, mas eu fico aqui impressionado a assistência espiritual que a gente tem nesse programa, não é? Porque, meu Deus do céu, eu ia lhe fazer a pergunta, se você não tocasse, eu ia citar a obra do Almerino de Castro, Antônio de Pádua, ia pedir para você falar desse dom da ubiquidade que ele tinha de defender o pai, e você falou no livro, falou no autor e falou. É impressionante, né? Quer dizer, acho que a espiritualidade daqui a pouco vai dispensar o entrevistador Jamais. Isso é a fundamental. continuar assim. Claro, mas vamos lá. Ainda Eduardo de Castro Bezerra Neto, né? Eduardo diz que, indo a Portugal, ele entrevistou exatamente um franciscano que tomava conta lá do local, né? E foi desse franciscano a última informação oral sobre Fernando de Bulhões, que ele teve uma irmã e dessa irmã houve filhos, né? Essa foi a última informação que o Eduardo teve, né? Mas essa distância, eu te pergunto também, claro, a gente está falando dessa mesma origem de Joana de Bulhões com o Fernando de Bulhões, mas entre um e outro há um hiato aí de 200 anos, não é isso? 200 Precisamente. anos. Exatamente, querido. Houve muitos bulhões, como houve. A gente vem acompanhando Bezerra, houveram muitos bulhões aí de um para outro, né, Luciano? Com certeza. Então, você vai ter uma descendência e, evidentemente, alguns elos dessa corrente, nem sempre você consegue recuperar. Mas o fato é que o Eduardo realmente registra, e transcrevemos o trecho e o texto quase que integral
que ele gentilmente fez para constar do trabalho, ele fala da sua primeira experiência, a visita que faz a esse franciscano, a dificuldade de ter acesso a esse local que diziam ser a casa do Micho, de Pádua, embora do ponto de vista histórico, arqueológico, eu particularmente sempre fico com um pezinho atrás no tocante, principalmente a locais ou relíquias ditas sagradas que fazem afirmativa e dizer aquele ali é o local do Santo Sepulcro, aquele ali é o local da tumba do santo tal, que pode até ser mais recentemente, mas em se tratando de fatos ocorridos mais para a linha do tempo, na parte de trás do comecinho, eu fico um tanto mais reticencioso, um pouco mais cauteloso em relação a isso. Mas o fato, portanto, é que ele volta depois, nessas idas e vindas, como dissemos, a Portugal, e ele vai ter a oportunidade de encontrar uma obra que é uma obra raríssima do século XVII, a Pedatura Lusitana. Essa obra que vai lhe possibilitar dizer checkmate, né? Ou seja, ele vai encontrar a confirmação tácita da Joana de Bulhões como descendente, ou melhor, como antecessora de Jerônimo de Bulhões e, por conseguinte, o elo com Antônio de Pádua. Então, essa obra é que vai fechar, vamos dizer assim, para o Eduardo, propriamente, esse quebra-cabeças. Eu sempre tive esse cuidado, sem ter a compreensão. Hoje eu compreendo, né? Quando eu me casei com minha esposa, ela perguntou se eu queria que ela tirasse algum nome para ficar o nome dela e o meu, Tavares, já. Eu disse que não. O nome dela até seria o nome, o homônimo, de uma grande economista que eu acho que você conhece, brilhante, uma economista portuguesa radicada no Brasil, Maria da Conceição Tavares. Já se lembra dela? Uma mulher Lembro. brilhante, né? E eu disse a Cessa, não, mantém o nome da tua família toda aí, né? E você, como historiador, há essa dificuldade das mudanças dos nomes, não é, Clay? Sim, Bruno. E outra coisa, até falamos no encontro passado, as ramificações, a tendência hoje é cada vez mais suprimir. No passado, não. Até o século retrasado, que foi o século XIX, vide aí o exemplo, a família de Dom Pedro I, Dom Pedro II, você tinha que recitar todos os sobrenomes, e eram muitos sobrenomes. É só você raciocinar. Pega a sua árvore genealógica, você tem, via de regra, dois avós paternos, duas avós, aliás, um avô paterno, um avô materno, um avô paterno e uma avó materna. Então, cada um, vamos dizer, você tem um que se chama Alcântara, como é o meu caso. Eu tenho Alcântara, era para ter Alcântara no nome, Mota, tem o Pinheiro, era para ter Ferreira. Aí você vai voltando para os bisavós, para os trisavós. Então, você teria aí uma quantidade enorme de nomes. Não há como você mantê-los, né? Então, com o tempo, esses nomes da nossa ancestralidade, eles foram sendo subtraídos. Mas se nós fizermos aí uma análise da sua árvore genealógica, você vai ver quantos nomes você vai encontrar. De repente, nós somos até parentes, né? E não sabemos. Então, eu tenho Ferreira no nome, tenho Martins, que era o mesmo nome de Antônio de Pádua também. Tenho na minha família Mota, que era o meu avô materno, Alcântara, Araújo, tudo isso faz parte. Só que eu não tenho esses sobrenomes hoje, que são comuns no Brasil, no meu nome. Mas quem é Araújo, quem é Mota também é meu parente, né? Luciano, deixa eu, nesse momento aqui, atender o nosso público que está no chat, porque nesse momento no nosso chat deve ter uma pessoinha que ela é muito legal, simpática, ela é da Casa dos Humildes, né? Uma moça fascinante que é Ana Paula Cavalcante de Albuquerque. Imagine, Luciano. E ela brincava, olha, eu sou parente do Bezerra, sou Cavalcante, tenho Cavalcante, só que aquele programa passado sobre Albuquerque, ela ficou no chat, conversando com outra amiga nossa, Valéria, olha lá, tá vendo até o Albuquerque também. Ana Paula, Aninha, você agora vai entender mesmo essa questão do Albuquerque, né? Luciano, você falou aqui para a gente que Bezerra não quis assinar o Albuquerque, né? Aí vamos para essa descendência dos Albuquerque do Brasil, né? Cavalcante Albuquerque, do Jerônimo Albuquerque, né? Luciano, ele é filho de Joana
de Bulhões, já. Mas por que Albuquerque? Porque ele não usou o sobrenome da mãe, não é, Luciano? Ele usou o do pai. E daí o Jerônimo de Albuquerque tem essa ligação genealógica, né, com Dona Fabiana Jesus de Maria, mãe de Bezerra, que é Cavalcante de Albuquerque. É isso, claro, quer dizer, ele não usou o nome do pai, da mãe, usou o do pai, e é ele esse vínculo do passado com Dona Fabiana Maria de Jesus, a mãe de Bezerra. Sem dúvida. Você já explicou. É exatamente isso, Bruno. Até porque, como dissemos, ela adota mais o Cavalcante, que é um nome de origem italiana, inclusive, Cavalcante com I. Hoje se escreve com I ou com E. Então, ela casa-se e, ao se casar, ela vai ficar com o Bezerra no nome. Então, mais um nome. Então, obviamente, tinha que tirar, né? Mas ela manteve o Albuquerque por questões familiares, as irmãs mantinham. Então, ela era, de fato, Albuquerque Cavalcante, ou Cavalcante Albuquerque. Tanto que uma das filhas dela vai manter o Albuquerque no nome, né? Uma das filhas que se chamava Maria Inácia, né? Ela não assinava Bezerra de Menezes, ela assinava Cavalcante e Albuquerque. O Adolfo, não. É como nós colocamos, por exemplo, eu puxei na família o nome do meu pai. Meu pai é Luciano Pinheiro Klein. Eu sou Luciano Pinheiro Klein, filho, ou Klein, como queira. O meu filho já é Luciano Pinheiro Klein Neto, mas os outros filhos têm o nome da mãe. Então muda, né? Aí entra o nome da mãe, o sobrenome da mãe. O filho mais velho do Dr. Bezerra, do capitão Bezerra, irmão do Dr. Bezerra, sobre quem falamos há pouco, o Manuel Soares, não tinha Albuquerque, nem tinha o de Menezes, não, era Manuel Soares da Silva Bezerra, não era de Menezes, porque o pai e a mãe quiseram homenagear o avô materno, o bisavô materno do nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Aí colocaram Manuel Soares da Silva, entre o Silva, que o nosso Adolfo também não tinha Bezerra. Então, de fato, era muito comum, mas que ele era, como disse, como eu sou Araújo, mesmo não tendo Araújo no meu nome, Mota, o doutor Bezerra era Albuquerque, sim, e ele assinava o Cavalcante, era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E todos os documentos dele que nós conseguimos levantar, principalmente os mais antigos, ele usava o Cavalcante. Quando estudante de medicina, usava o Cavalcante. Quando começou a clinicar no Rio de Janeiro, os primeiros anúncios que saíam nos jornais de época, ele usava Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Depois, abreviou o nome, e aí ficou só Adolfo Bezerra de Menezes. E depois só Bezerra de Menezes, né, com o qual ele era mais conhecido pela sociedade fluminense, e particularmente a carioca, na cidade do Rio de Janeiro. Bem, aí no século XVII, você já falou, a obra Pé da Tura Lusitana, aí foi a Padical mesmo, sacramentando a ligação de Dona Joana de Bulhões com Fernando de Bulhões, o nosso Antônio de Pádua. Mas, Luciano, veja se essa síntese é a síntese final para eu te fazer uma pergunta que eu acho muito importante, né? Até para balizar tudo que a gente vem conversando nesses últimos programas, né? Veja bem, Bezerra de Menezes, a ligação dele com Antônio de Pádua, Bezerra de Menezes com sua mãe, Fabiana Jesus Maria, né? A ligação da mãe com Jerônimo Albuquerque, que vem com a ligação de sua mãe, Joana de Bulhões, até o Fernando de Bulhões, o nosso Antônio de Pádua. Então, essa síntese aí está perfeita. Esse Perfeito. realmente está estabelecido, né? Fazem parte da mesma árvore, Bezerra de Menezes e o querido Antônio de Pádua, né? Sem dúvidas, né? Esse foi o trabalho do grande genealogista que fizemos menção. Eu, particularmente, sou historiador, gosto de genealogia, mas não teria essa inspiração e essa paciência que tem que ter quem estuda genealogia, no caso, especialmente do Eduardo, para ir e vir de Portugal, voltar quantas vezes fosse necessário. Hoje em dia até que está mais fácil você pesquisar com o site dos Mormons, muita coisa que você tem aí disponibilizado na internet. Mas realmente isso hoje, claro que sempre em termos de história, bem como a genealogia, que é uma ciência auxiliar da história,
mas que, por serem humanas, essas ciências, está sujeita a falhas. Você pode fazer um ajuste aqui, um ajuste acolá, mas é interessante esse vínculo, esse elo entre esses dois grandes missionários do bem, esses dois grandes servidores de Jesus. E para nós espíritas ainda é interessante, porque há um registro também, a partir de uma narrativa feita por Humberto de Campos, Veras, o nosso irmão X, de um encontro dos dois no além, num episódio muito interessante, didático até. Bezerra vai, de certa forma, abrir seu coração ao Santo de Pádua, ou de Lisboa, para falar a respeito do petitório, daquilo que as pessoas lhe pediam, e Antônio vai mostrar também a mesma coisa, né? Tanto é que, na narrativa, é dito que Bezerra esboça um sorriso quando Antônio mostra, inclusive, que as pessoas, a história de seu santo casamenteiro, né, pediam para que ele advogasse a favor de um bom casamento, de um marido, de uma esposa que alguém pudesse encontrar. Aquele santo que as pessoas, a nossa gente sertaneja, ele não se zanga com isso, coloca o santo de cabeça para baixo, afoga o santo, para de repente encontrar o seu parceiro ou a sua parceira. Isso faz parte do nosso folclore, da nossa cultura. Eu, que sou nordestino, como você, é muito bom ver a nossa gente que faz isso com sentimento de fraternidade, de crença real, né, na sua fé, para tentar estabelecer essa comunhão com o alto. Então, Antônio é esse místico, é esse santo extremamente popular, basta lembrar do nome, como dissemos há pouco, e que marcou também, certamente, a vida de Bezerra de Menezes, porque a narrativa de Humberto Campos, embora muitas delas sejam parabólicas, né? Ele lança mão de determinados apetrechos de linguagem para criar uma mensagem, para passar, através dela, uma lição de cunho moral, mas tudo indica que esse fato aconteceu e que os dois, certamente, e até ainda mais com esse parentesco descoberto pelo Eduardo, certamente devem ter se encontrado no mundo espiritual. Luciano, e agora vem a pergunta derradeira, mas é uma pergunta que eu disse a você que eu reputo essa pergunta importante. Aliás, não é a pergunta que é importante, não. Eu acho que a resposta que virá é que é de importância muito grande, Luciano, até você como historiador, né? Luciano, a verdade é que todos nós, a gente faz parte da grande árvore genealógica dos filhos de Deus, né? E que a gente está aqui na Terra para desenvolver o amor, a bondade, o perdão. Isso aí ninguém discute, pelo amor de Deus, é indiscutível. Agora entenda o teor da minha pergunta para Luciano Klein, né? Luciano, a coisa que mais me impressiona mesmo, né? É, eu noto muito isso, é a ignorância espírita em atividade. Tá? Existe, em grande parte do movimento espírita, quase um obscurantismo, né? Principalmente hoje, quando está vindo tanta coisa, está aí as pesquisas, esse pessoal todo, os jovens aí que estão resgatando todo um passado dos escombros que as gerações passadas não tiveram o menor interesse nem vontade política de ir atrás da historiografia, né? Mas, Luciano, o que você acha quando você ouve esse discurso? Que importância isso tem de uma genealogia como essa? Saber os antepassados de Bezerra de Menezes, o nome Albuquerque, não é? Como era o nome de Bezerra de Menezes, que importância tem? O importante é o amor, é o bem, é Deus. Como é que você vê esse discurso obscurantista, meu querido Luciano Klein? Lamento. E, de fato, infelizmente, conheço algumas expressões, alguns posicionamentos de alguns companheiros que têm essa maneira própria de pensar, que não condiz com aquilo que bebemos do Espiritismo. Porque se não fosse o reconhecimento da trajetória histórica da humanidade na Terra, é a história que mostra, nem Espiritismo nós teríamos. Allan Kardec foi alguém que estudou. Ele não diz, não, basta a caridade vem depois. Mas a caridade da boca para fora, ela não basta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
e se vestiam os fariseus ao tempo de Jesus, com vestimentas alvinitentes, para mostrar por fora uma pureza que intimamente na alma não carregavam. Tanto que Jesus, com a energia que ele era peculiar, mas com a didática própria para chamar a atenção dos circunstantes, parece até algo cruel, mas não, porque nada de Jesus era cruel, chamava-os, isso era uma proposta pedagógica, era um alerta de raça de víboras que se assemelhavam a sepulcros, caiados, branquinhos por fora, mas que carregavam a podridão na intimidade. Quando você desconhece o seu passado, quando você não entende que a história, como dizia Marcos Túlio Cícero, é a mestra da vida, você demonstra um sentimento profundo que, lamentavelmente, é muito comum no nosso meio espírita, que é o sentimento da ingratidão. Reconhecer o passado, estudar um pouco da vida daqueles que nos antecederam, e até no movimento espírita, como historiador, eu digo isso. Na sua casa espírita, você relembra o dia de aniversário da sua instituição, mas se relembra. Você se lembra dos companheiros que há 10, 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, tiveram a audácia de fazer a afirmativa espírita, numa época que se dizia espírita, era atitude de coragem. Não claudicavam, não, afirmavam-se espírita. Ou não saiu, como muitas vezes alguns saem nas perguntas, você é espírita? Com o velho leão da montanha, da Ana-Barbera da nossa infância, Bruno, saída pela esquerda, aí pigarreia. Não, eu sou espiritualista, mas espiritualista todos somos. Ou ainda vem aquela resposta que eu particularmente não gosto. Eu estou tentando ser. Tentando ser, se é ou não é espírita. Espírita não é uma pronta, santa, acabada, não, não. Reconhece o verdadeiro espírita, diz Allan Kardec, pelos esforços permanentes que empreende para vencer as suas más tendências, suas más inclinações. Então, nós temos de nos afirmar como espírita, nem que seja espírita com E minúsculo, ou espírita com I, que seja, ortograficamente não é o correto. Mas se diga espírita, qual o problema? Então, querido, não reconhecer quem fomos no nosso passado, claro que tem a questão das reencarnações, nem sempre nós estamos naquele mesmo grupo familiar, mas há uma tendência também de almas afins que voltam na sequência familiar. Quantos registros de bisnetos que têm um vínculo com aquela família e que era, às vezes, portanto, o mesmo bisavô que volta para restabelecer dentro daquele clã espiritual alguns vínculos, ressarcirem algumas dívidas do pretérito. Então, reconhecer um pouco essa questão da genealogia é uma demonstração patente do nosso sentimento de gratidão, de respeito ao outro. Eu que sou professor, às vezes faço trabalho de pesquisas com crianças, com alunos, adolescentes, e pedia muito para eles fazerem a árvore genealógica. Hoje em dia, ainda se sabe, e olhe lá, o nome do avô e da avó. Às vezes, um dos avós, o paterno ou o materno, mas quando vai para o bisavô, já não sabe mais o nome do bisavô. Trisavô, tetravô, aí complica mais ainda. Não é para ser assim. Digo sempre, sabe, Bruno, não sei se eu já comentei isso com você, mas até no nosso meio espírita, perdão por prolongar essa resposta, que ela é muito importante, a pergunta que você faz é muito pertinente, mas até no meio espírita. Entrevistei muitas pessoas de idade. Então, nós tínhamos um trabalho de visita a idosos, pessoas que viveram o movimento espírita na década de 1920, na década de 1930, e gravávamos entrevistas. E a maior queixa desses velhinhos espíritas era do abandono dos companheiros de ideal. Enquanto eles puderam ser úteis, eles estavam lá, mas às vezes, para assistir uma palestra do Divaldo, quando vinha a Fortaleza, não tinha quem os levasse. Agora, eu dizia sempre, se fosse médium potente, como aqui se dizia no Ceará, esse médio é bom, tá velhinho. Aí eu cansei de ver algumas médiums velhinhas que a pessoa ia lá, vou buscar dona fulana de tal, para levá-la para assistir a palestra do Divaldo. Mas por que queria buscar? Porque no caminho do automóvel, lá até no percurso, ia perguntando, curiosidade, a senhora sabe o nome do meu guia espiritual? Então, nós somos muito interesseiros, infelizmente. Há ainda uma lacuna no nosso movimento, com exceções, claro. Sempre tocamos nessa tecla pelo respeito que temos à melhor idade. Estou chegando nela daqui a pouco. Dia 2 de fevereiro, completei 52 anos, né, Bruno?
Mais 7. Eu estou mais novo que você. Lhe deu um susto. Estou com 59 anos, dia 2 de fevereiro, completando 59 anos. E daqui a pouco chegamos aos 60, sexagenário, né? Então, vamos viver essa experiência, se Deus assim nos permitir. Então, temos de valorizar no nosso movimento espírita aqueles que estão também se preparando para retornar ao mundo espiritual. Há uma preocupação justificável, claro, louvável com as crianças, que são o amanhã do nosso movimento, com a juventude. Nós somos de movimento de juventude, mas em relação àqueles que estão se preparando para o retorno. Então, é um cuidado muito grande que temos em relação a isso. Então, são expressões muitas vezes infelizes, finalizando, que sem pensar nós dizemos, porque não foi assim que Allan Kardec pensou, não foi assim que Bezerra de Menezes pensou, não foi assim que as grandes lideranças do nosso movimento estabeleceram em relação àquilo que nós podemos e devemos fazer para fazer do nosso movimento um movimento mais afetuoso, mais fraterno, mais irmão. Bom, Luciano, você me lembrou o fundador da Casa dos Humildes, que era um franciscano e foi o fundador da Campanha do Quilo aqui no Nordeste, Elias de Alverne Sobreira. Tem São Francisco até no nome, veja bem. Elias Alverne de Sobreira, né? Monte Alverne. Então, seu Sobreira, veja bem, um homem da caridade, mas ele deixou na década de 60, Luciano, uma obra de historiografia, não só da Campanha do Quilo, como das casas espíritas que ele fundou, dentre elas a Casa dos Humildes. Teve esse cuidado, um homem lá atrás já. Então, me lembrei de Sobreirinha e fica a nossa homenagem, né? Luciano, eu só vou pedir mais uma coisa: você não vai fazer a prece hoje, né? Está interditada a sua prece, senão quem vai fazer sou eu. Daqui a pouco eu lhe digo por quê. Olhe, eu queria lhe pedir uma coisa, porque você falando nesse mergulho na historiografia, na pesquisa, tem uma pessoa que está fazendo com tanto amor, tanto carinho. Ela disse que passa a semana toda buscando, colhendo informações para homenagear o pai, que é a sua amiga Ana Maria Miranda, que ficou muito feliz, soltou foguetão, que você assistiu o programa, apareceu ali no chat de forma muito carinhosa, né? Luciano, uma palavra de estímulo para Ana Maria, ela está saindo muito bem, não está? Maravilhosa. Eu conheço a Ana Maria, inclusive pessoalmente, ela esteve aqui em Fortaleza, filha de uma das figuras que eu mais amo do movimento espírita, e que foi grandemente importante na minha iniciação do espiritismo, Hermínio Corrêa de Miranda, que nós não podemos esquecer o legado desse missionário. E a Ana, como boa filha, está fazendo esse trabalho. Quem conhece a história do Hermínio sabe que o Hermínio não gostava muito de fazer palestra. Hermínio, para mim, é um modelo de espírito. Eu aspas, invejo um pouco a maneira, o comportamento do Hermínio, de ficar em casa, de não querer, de contribuir com o movimento, com seus artigos, com as suas pesquisas, e não se envolvia em querela, ninguém ouvia o nome do Hermínio envolvido em confusão no movimento. Eu tenho uma admiração profunda. E a Ana está conseguindo, rapaz, captar a alma do pai. Ela se empolga na narrativa, emocionante, viva. Como esteve aqui em Fortaleza também presencialmente, ela fala com sentido e emoção do pai. E ninguém melhor do que ela para falar dele, né? Então eu fico muito feliz, Bruno, da Ana ter, eu sei que ela nem gosta tanto, né? Tem um pouquinho do pai, mas agora com você, com esse seu jeito persuasivo, né, afetuoso, conseguiu convencê-la, e eu fico aqui vibrando para que ela conte esses causos aí mais do nosso Hermínio, para aprender, porque ela tem muita coisa, inclusive eu não sabia, senão eu tinha colocado no livro, ela veio me dizer isso depois, do vínculo de Hermínio Miranda, depois você pergunte a ela, com o doutor Bezerra de Menezes, né? Então ela falava desse registro do pai. E na época é interessante, que eu não tinha contato com a Ana, eu tinha procurado algum artigo do Hermínio que eu pudesse usar, porque eu queria colocar o Hermínio no livro, que ele falasse do Dr. Bezerra. Infelizmente, não encontrei. O Hermínio pesquisa muito da história, né? Questão também das reencarnações de determinados personagens,
mas o doutor Bezerra eu não encontrei. E a Ana depois me disse, numa conversa telefônica, que está juntando até um material, que eu pedi para ela juntar. Ana, me passe esse material, nem que seja aqui, para que eu possa depois escrever um artigo ou e algum trabalho futuro sobre o doutor Bezerra, porque eu queria muito mostrar esse vínculo, esse carinho que o Hermínio tinha com o nosso doutor Bezerra. Ela está ouvindo nesse exato momento e com certeza, Luciano, isso vai ser objeto de um programa, não é, Ana? Mas Beijo para ela. Ana é maravilhosa. Um beijo, Aninha. Luciano, vamos encerrar. Eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mamãe. Eva Tavares se encontra no plano espiritual e eu quero fazer a prece, Luciano, porque eu e Luciano, a gente se tornou muito amigo um do outro, a gente conversa, mas Luciano nunca perguntou a mim, nem eu nunca perguntei a ele o dia do nosso aniversário, né? E eu venho saber aqui, ao vivo e a cores, que meu amigo, esse maledeto, faz aniversário dia 2 de fevereiro, Luciano, né? Eu ia mandar um livro, mas só mando na data certa. Passou só no ano que vem. Então, meu Deus do céu, mais um ano de vida, né? Engraçado que eu mandei uma mensagem hoje para você veja, está escrito na mensagem, encontro marcado, né? Então, você tem muitos anos de vida, pessoal, mas eu vou fazer a prece. Então, agradecendo a Jesus por mais uma noite, por mais um programa em homenagem a Dr. Bezerra de Menezes, mas nessa semana especial, peço a Jesus que abençoe o nosso irmão, o nosso amigo Luciano Clay Filho, que ele continue na sua jornada, semeando história, memória, informação, e que ele continue com essa empatia, essa alegria de viver, essa humanidade que nos faz tão bem. Luciano nos ensina, a cada domingo aqui, a alegria de ser espírita com consciência e amor no coração. Então, pedindo a Jesus todas as bênçãos para Luciano, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Luciano Clay da Silva Sauro, um beijo na alma, ser feliz sempre, que Jesus te abençoe, né? Nós aqui, o público aqui do Bezerra, a gente ama você, meu irmão, viu? Vou lhe dar um presente de aniversário em breve, né? Ou no Arruda ou no Castelão. Aguarde o presente. Vai. Espero, viu? Nosso ferrinho em Santa Cruz, tá bom. Estou brincando, não é presente de grego, né? Beijo, Luciano. Até Outro, meu querido.